teve contato com ela, obviamente, conversou com ela, com a imprensa ela não fala, com a polícia também, o próprio delegado disse agora que ela se mantém em silêncio. É um direito dele, é um direito dela. Ela só falou, o único momento que ela falou foi para David Martins, quando ela se entregou, quando ela foi presa, que ela disse estar arrependida do que fez. Para o senhor, ela falou por que ela fez isso? Foi realmente por ciúmes do ex-marido do Thiago, doutor, foi? Na verdade, Felipe, o primeiro contato que a defesa teve com a Eliane foi para compreender as circunstâncias da prisão, uma vez que quando ela se apresentou espontaneamente na central de polícia, ela ficou detida. E nesse primeiro momento, o que era de interesse da defesa era poder conhecer e analisar essa dinâmica da prisão para entender se havia legitimidade nessa conduta do delegado de polícia em mantê-la detida e apresentá-la na audiência de custódia. E a única palavra que ela também confessou à defesa era a questão do arrependimento. E claro que uma coisa que a defesa gostaria de deixar muito claro é que toda conduta, ou ela é precedida de uma motivação, ou durante a prática de qualquer conduta, pode também existir uma motivação. Independentemente do clamor social ou da busca de uma vingança da coletividade, o que se importa destacar é que se essa motivação é legítima ou não, interessa ao processo e à justiça analisar. Por isso que o interesse da defesa é levantar todas as informações necessárias, colaborar como assim a Eliane vem fazendo e trazer a verdade clara dos fatos, independente se trata de confissão ou não, num regime de colaboração, e a justiça há de entender ou não se a motivação que a levou à prática do fato deve submetê-la a uma pena, a uma condenação. O fato de não ter nenhum histórico, segundo o próprio ex-companheiro, não tem nenhum histórico da Eliane, de surto psicológico ou de problema psicológico. Isso preocupa a defesa, doutor? Não, isso não preocupa, porque uma coisa que se pode destacar, inclusive, o delegado de polícia responsável pelo auto de prisão em flagrante, disse que a todo momento havia uma espécie de lucidez, só que não corresponde com a verdade no que diz respeito à postura da Eliane na própria central de polícia. Porque ela decidiu se manter em silêncio, apenas reconhecendo o seu arrependimento pela prática do fato. Então, a submissão da Eliane a um perito técnico para tomar conhecimento se existe ou não algum distúrbio, se houve surto no momento da prática do fato, isso certamente vai interessar o processo. Mas existe uma informação, inclusive foi publicada aqui, que ela não recebeu visita. Então, uma característica importante em relação a Eliane é justamente essa solidão que ela vivia e também o conhecimento do próprio esposo dela, que quando decidiu romper o relacionamento, assim o fez por um aplicativo de mensagens instantâneas, o famoso WhatsApp. Então, isso dá a entender, dá para se analisar a preocupação dele também com o comportamento da própria esposa. E esse tipo de comportamento é que será analisado e será de interesse da justiça. A família dela pouco a visitava, doutor? E há também informação de que ela estaria enfrentando uma depressão e tudo mais. Isso existe mesmo, doutor? Isso. A família dela é do interior, da cidade de Pedras de Fogo, se eu não estiver equivocado. Inclusive, a defesa teve interesse de entrar em contato também para informar sobre a prisão. E em nenhum momento a família dela demonstrou interesse ou preocupação para entender a dinâmica dos fatos. Claro que a defesa gostaria de deixar muito claro aqui, aproveitar a oportunidade de que existia um fato, é um luto legítimo, existiu uma vítima, a defesa respeita. Mas do outro lado existe uma pessoa que vai ser responsabilizada criminalmente dentro dos ditames e de uma medida justa da justiça. Então a preocupação da defesa, e uma das coisas que está até mostrando aqui na tela, que dá para perceber, são as mensagens. Sim. E se perceber a sequência das mensagens, não se permite um diálogo interrompido. O que também há necessidade, inclusive o celular da Eliane, ela foi apreendida pelo delegado de polícia. Deve ser de interesse também da investigação a perícia do celular para poder analisar essas conversas realizadas entre ela e o companheiro num contexto correto, num contexto verdadeiro. Se não houve qualquer supressão de mensagem, seja por parte dela ou por parte dele, que certamente isso vai ser um resultado de uma perícia e de interesse também da justiça. Resumindo, para finalizar, doutor, a intenção da defesa é deixá-la ou conseguir essa liberdade, que ela responde em liberdade a princípio, e se isso não acontecer, fazer com que ela não cumpra a pena num presídio comum, mas sim num local para tratamento, é isso? Hoje ela houve essas cautelas quando a juíza do plantão da audiência de custódia decretou a prisão preventiva, já teve esse cuidado e recomendou que ela já tivesse esse acompanhamento psicológico.
Contudo, no curso do processo ou até mesmo da investigação, destaque, se for do interesse do delegado de polícia também, e nesse ponto nós concordamos, em relação à submissão da Eliane a um exame de sanidade mental. E claro, se ela vier a ser condenada, e não só numa hipótese de uma condenação, inclusive no curso do processo, é importante que se haja essa garantia da preservação da integridade física dela, que foi inclusive um dos fundamentos utilizados tanto pelo Ministério Público na audiência de custódia, como pela juíza plantonista, que a garantia da ordem pública, numa perspectiva de preservar a própria integridade da Eliane, havia necessidade de submissão ela a uma prisão cautelar. Embora a defesa não concorde e vai pleitear pela liberdade, mesmo que na hipótese da condenação, será uma preocupação da defesa, sim, que tenha essa preservação, essa integridade, uma vez que hoje, no mundo das redes sociais, nós temos bastante justiceiros. Só para finalizar, deixando esse caso aqui de lado, e esquecendo o advogado que está aqui na minha frente, mas sim, eu falo do ser humano. Quando acontece um caso como esse, doutor, um caso de extrema crueldade, né? A mãe mata o filho mata a mãe. Quando acontece um caso como esse, a gente percebe que é louco. Aí diz que é louco, tava doido, tava louco. É assim que acontece, né, doutor? Infelizmente. Quando uma mãe mata um filho, quando um pai mata um filho, ou o contrário, a gente viu casos aqui, né, vários casos pelo Brasil. É só acontecer que fala que é doido, que fala que é maluco, que tem problema psicológico. É mentira minha, doutor? Na verdade, João, uma coisa que é importante destacar no que diz respeito à estratégia, seja de defesa ou um tratamento, isso que às vezes as pessoas julgam como sendo um simples álibi defensivo, há de se observar que quando houve uma comoção social em razão da prática desse fato, as pessoas foram envolvidas por uma emoção e foram envolvidas por um sentimento de buscar justiça. Ainda que essa justiça fosse inclinada ou motivada por uma justiça privada, uma vingança privada. Então, se no momento de uma prática de um fato desse, é legítimo que se haja uma inclinação emotiva, um envolvimento e a busca pela justiça, certamente deve ser interesse da justiça de buscar se houve uma motivação legítima pela prática desse fato. Então, o fato da defesa querer apresentar um laudo atestado por um profissional perito, que delegado de polícia não tem essa técnica, juiz não tem, advogado não tem, mas um profissional devidamente habilitado, atestando que no momento da prática do fato, ou até mesmo anterior, a Eliane apresentava alguma patologia psíquica, não tem como desconsiderar essa postura. Agora, a defesa, mesmo apresentando essa linha de estratégia, e se o laudo atestar de forma diversa, a defesa tem que respeitar, entendendo que a Eliane não apresentava qualquer patologia de ordem psíquica. Então, não se trata de apenas uma carta na manga de que aconteceu um fato desse e vai se utilizar primeiro que existiu uma insanidade mental. Muito bem, doutor Jadiel de Oliveira, obrigado. Obrigado pelas informações, obrigado por participar com a gente aqui. Obrigado. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado. Apesar, ou pelo fato dela ter tido um surto psicológico ou alguma patologia, como o próprio advogado disse agora, estava em depressão ou não, o fato é, acontecendo isso ou não, infelizmente ela tirou a vida da própria filha a facadas, com extrema frieza e crueldade, e ela depois foi e se entregou na polícia. Como o próprio advogado disse agora, um exame vai ser pedido de insanidade mental. Olha só o caixãozinho aqui, ó. Não teve nem velório. Não teve nem velório. A família optou por não fazer um velório, o sepultamento direto, até pela dor que todo mundo estava sentindo. Pela dor. Muitas pessoas, não só a família, não só amigos próximos ali das duas famílias, muita gente foi lá para a porta do cemitério, foi lá cobrar por justiça e também fazer uma oração e também lamentar o que aconteceu com essa menininha de apenas um aninho, né? Você viu as fotos dela, né? Num dia anterior, na quarta-feira, a menina alegre, sorridente o tempo todo, brincalhona, amada demais. Tem a imagem do YouTube aqui, se tiver